Mercosul e União Europeia anunciam um acordo histórico de livre comércio. E você vai ver ainda. Após casos de violência policial em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas decide ampliar o uso de câmeras em fardas. E ainda, Câmara dos Deputados aprova pacote de projetos de lei de combate à violência contra as mulheres. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você, 11 horas e 30 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã, sexta-feira, dia 6 de dezembro. Chegamos agora com as principais notícias do dia. E olha, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, confirmou nesta sexta em Montevidéu que o Mercosul e a União Europeia concluíram as negociações para um acordo de comércio livre. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou a assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia. A iniciativa vai criar um mercado comum de mais de 700 milhões de pessoas. O PIB dos dois blocos juntos representa 22,3 trilhões de dólares. Há quase 25 anos, o Mercosul negocia ampla parceria com o bloco europeu, adiada em várias ocasiões, em meio a tensões por questões delicadas, como a proteção do meio ambiente ou as compras governamentais. Bom, como a gente viu, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, corrigindo a pronúncia que eu mencionei agora há pouco, disse que o acordo cria uma das maiores alianças de comércio do mundo. Apesar do anúncio, o acordo ainda não foi assinado. Mas, para a gente entender melhor esse momento histórico, vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais e analista de política internacional, Vladimir Feijó. Bom dia, professor. Muito obrigada pela entrevista desde já. Ei, Tabata, bom dia. Uma satisfação. Conta comigo. Professor, primeiro para a gente entender, qual a importância desse acordo, porque era muito esperado, que tivesse realmente esse resultado, esse anúncio de hoje. Tabata, tanto o Mercosul quanto a União Europeia têm recebido muitas críticas nos últimos anos por estarem paralisados. Portanto, fechar um acordo de décadas de negociação é um sinal de seguir adiante, portanto, de sobrevida sobre esses dois blocos. Do ponto de vista da nossa vida, do dia a dia, o que os representantes do Brasil já soltaram na página do Itamaraty e a Ursula von der Leyen comentaram é que um acordo de livre comércio que vai permitir imposto zero de importação e exportação da pauta desses diferentes países, variando de 70% de tudo que se compra e vende a 93% de tudo que se compra e vende. Aí vai depender dos países, O Mercosul tem 5 países, a União Europeia 27, mas no mínimo 70% de tudo que se compra ou vende com imposto zero é realmente uma nova oportunidade de gastar dinheiro com outra coisa, em vez de gastar com esses impostos. Professor, como que fica a posição da Argentina diante do Mercosul? O presidente Javier Milei ele tem feito muitas críticas com relação ao bloco, mas ele esteve durante o encontro, posou para as fotos, enfim. Ele não deve, então, criar nenhuma resistência? Não, porque apesar dele criticar o que ele chama de globalismo e organismos internacionais, ao mesmo tempo ele se diz liberal e que deveria ter menos influência do Estado sobre a atividade das pessoas e a economia. O que objetiva esse acordo, a ser assinado ainda, é exatamente isso, menos ingerência, microadministração, no dia a dia das pessoas. Então, imagino que não haverá bloqueio nenhum no futuro, quando isso for assinado, assim como o parlamento argentino não deve ter bloqueio. Espero que no parlamento brasileiro também não, porque deve ter pressão dos diferentes setores econômicos para garantir novas oportunidades desse importante mercado global que é a União Europeia. Com relação à França, professor, que tem sido muito resistente a esse acordo, a ministra do Comércio Exterior da França, Sophie Primas, ela disse que esse acordo de livre comércio entre a União Europeia e Mercosul apenas compromete a Comissão. O que o governo francês ele pode fazer para barrar esse acordo, professor?
Tabata, pelo que eu li das notas diplomáticas, eles usaram da legislação da União Europeia para passar por cima do modelo que exigiria ratificação de cada governo nacional. Pelo que eu entendi, uma vez a Comissão Europeia, que tem o chefe de Estado e chefe de governo dos 27 países, precisaria depois passar pelo Parlamento Europeu. E dentro do Parlamento Europeu existe grande margem, pelo menos na atual composição, para aprovar esse acordo, fazendo com que cada governo nacional, e no caso da França, que é um semipresidencialismo, né, com o parlamento com grande poder, tenha nada a dizer para impedir esse acordo, a não ser que façam pressão sobre o presidente da República para não assiná-lo e depois não referendá-lo. O Uruguai tende a pressionar a França, né, professor, para que eles aceitem e assinem um acordo. Isso, lembrando que é um acordo extensivo de diferentes setores econômicos e qualquer resistência que a França tem, em especial no setor de agricultura, ela deve gerir isso internamente da União Europeia, porque o que ela tem perdido realmente de mercado é para os concorrentes europeus, a Polônia e a Hungria em especial. E o Mercosul está disposto a abrir o nosso mercado para produtos franceses e isso só já deveria ser suficiente para o Uruguai convencer o governo francês a retirar as suas reticências desse acordo. Professor, só para finalizar, então, o Brasil ganha muito com esse acordo? Sim, a expectativa é que até 2040 as nossas exportações cresçam 2,4% e até o nível médio do salário brasileiro parece pequeno, né? 0,4% no mínimo de crescimento ao longo desses anos. Então, as expectativas são muito positivas, em especial se conseguir realmente finalizar no primeiro semestre do ano que vem e os parlamentos dos 5 países do Mercosul e o Parlamento Europeu conseguirem colocar logo em pauta de votação para ele entrar em vigor e aí começar a usufruir dos benefícios. Perfeito, professor. Muito obrigada pela sua análise, pela entrevista. Foi um prazer e até uma próxima. Obrigado, Tabata. Abraço, bom trabalho. Um abraço, um ótimo final de semana. Nós acabamos de falar com o professor Vladimir Feijó. E agora, mudando de assunto, em São Paulo, 45 policiais militares foram afastados de suas funções e 2 tiveram a prisão decretada após diversos casos de violência policial que a gente até mesmo anunciou aqui durante o jornalismo. O governador Tarcísio de Freitas decidiu ampliar o uso de câmeras corporais nas fardas. Entre os mais de 40 policiais afastados do cargo, um já teve a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o policial Luan Felipe Alves Pereira, apontado como responsável por arremessar um homem de uma ponte na zona sul de São Paulo no último domingo. Ontem, o Tribunal de Justiça de São Paulo também decretou a prisão preventiva do policial militar Vinícius de Lima Brito, que executou pelas costas um jovem negro em frente a um mercado na zona sul de São Paulo, no dia 3 de novembro. Desde a campanha eleitoral em 2022, o governador Tarcísio de Freitas fez reiteradas críticas às câmeras nos uniformes dos PMs e defendeu que o seu uso fosse reavaliado. Ele chegou a dizer que não estava preocupado com as mortes causadas por policiais, e sim com a letalidade dos bandidos. Mas, após os diversos episódios recentes de violência policial, Tarcísio mudou o discurso e admitiu que tinha uma visão equivocada sobre o uso do equipamento na farda dos PMs e disse que está completamente convencido de que é um instrumento de proteção da sociedade e do policial. Ele acrescentou que não apenas vai manter o programa, como vai ampliar. Os policiais afastados ficam privados do exercício da sua função policial militar, podendo atuar administrativamente ou ficar totalmente sem trabalhar. De acordo com o regimento disciplinar da Polícia Militar, em São Paulo, a solução para o caso do afastado deve ser dada no prazo de 30 dias, contados a partir do recebimento da defesa do acusado, prorrogável no máximo por mais 15 dias, mediante declaração de motivos no próprio enquadramento. São Paulo vai receber 27 milhões de reais para a compra de câmeras para as fardas dos agentes. O Ministério da Justiça divulgou a primeira etapa do edital, em que 9 estados foram selecionados.
E olha, os comerciantes estão otimistas com as vendas de fim de ano. Os preços dos brinquedos devem ficar mais baratos, fazendo a alegria da criançada. Já os alimentos devem subir nesse Natal. A Confederação Nacional do Comércio mostra que os brinquedos e celulares devem ficar mais baratos neste Natal. Por outro lado, os preços devem ser pressionados pela alta no valor de livros, produtos para a pele e alimentos em geral. Um dos fatores que deve influenciar os preços é a desvalorização cambial do real frente ao dólar. Segundo a pesquisa, a cesta de produtos tipicamente natalinos tende a apresentar um avanço de 5,8% nos 12 meses, encerrados em dezembro. O cálculo leva em conta a prévia da inflação, o índice de preços ao consumidor amplo 15. Ainda conforme a Confederação, a estimativa é que o feriado movimente quase 70 bilhões de reais em vendas, o que representaria um aumento de 1,3% no faturamento em relação ao ano passado. Apesar da expectativa de maior volume em relação ao ano passado, a instituição afirma que o varejo ainda não deverá conseguir igualar o volume de vendas observado no Natal anterior à pandemia, quando movimentou quase 74 bilhões de reais. E veja a seguir, foi contratado para trabalho temporário nesse fim de ano? Modalidade também põe regras, viu? A reportagem completa e todos os detalhes você confere no próximo bloco. Agora na sua tela, imagens ao vivo de Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo. 30 graus, olha que lindo! Nós voltamos já já. Nós estamos de volta com as principais notícias, agora pela hora de Brasília, 11 horas e 44 minutos. Com a chegada do fim de ano, o comércio contrata colaboradores temporários para atender o aumento das vendas. Apesar de não ser efetivo, o trabalho também põe regras, viu? E gera oportunidades no mercado. O pagamento do 13º salário e as datas comemorativas impulsionam o comércio e movimentam o mercado de trabalho. Para acompanhar o aumento da demanda neste período, cerca de 450 mil vagas temporárias são abertas em todo o país. Esta modalidade pode ser a porta de entrada para quem deseja ingressar no mercado, complementar a renda ou uma oportunidade para aqueles que buscam recolocação profissional. De acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, cerca de 90 mil vagas temporárias têm potencial de serem efetivadas. Apesar do trabalho temporário ter características específicas, é regido por diversas regras que garantem direitos ao trabalhador. A modalidade formal e flexível é regulamentada por lei. O contrato de trabalho deve ser formalizado e o registro na carteira de trabalho e previdência social é obrigatório, devendo especificar que é um contrato temporário. O trabalhador temporário deve receber um salário igual ao dos trabalhadores efetivos que desempenham a mesma função na empresa contratante. Isso inclui benefícios adicionais, como gratificações e comissões, caso sejam pagos aos funcionários permanentes. O contrato tem um prazo máximo inicial de 180 dias corridos, consecutivos ou não, podendo ser prorrogado uma única vez por mais 90 dias. Na prática, isso significa que o trabalhador temporário pode permanecer no cargo por até 9 meses. E um novo contrato neste formato só pode ser firmado 90 dias depois do término do anterior. E, em alguns casos, é possível fazer uma contratação direta de 270 dias, mas sem a possibilidade de prorrogação. De acordo com o IBGE, cerca de 20% das empresas encerram as atividades no primeiro ano de funcionamento. O Sul e o Sudeste apresentaram as maiores taxas de sobrevivência.
Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelam que 1 em cada 5 empresas empregadoras no Brasil encerra as atividades no primeiro ano de operação. O levantamento faz parte da pesquisa demográfica das empresas e estatísticas de empreendedorismo, que analisou o desempenho das empresas formais em 2022, excluindo os microempreendedores individuais. De acordo com o estudo, a taxa de sobrevivência das empresas empregadoras que iniciaram as atividades em 2017 foi de apenas 76,2% até 2018. Esse número despenca para 37,3% quando considerado o período de 5 anos, evidenciando que quase 2/3 das empresas empregadoras não superam o 5º aniversário. O encerramento das atividades, segundo os critérios do IBGE, ocorre quando uma empresa interrompe as operações por pelo menos 24 meses após o ano de referência. Especialistas apontam que essa tendência não é exclusiva do Brasil e reflete um padrão global de desafios enfrentados por novos negócios, incluindo concorrência acirrada, mudanças estruturais no mercado e questões de eficiência interna. No Brasil, as empresas do Sudeste e do Sul apresentaram as maiores taxas de sobrevivência, seguidas pelo Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Em termos de setores, os principais responsáveis pela criação de novas empresas empregadoras foram comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, alojamento e alimentação e indústrias de transformação. Por outro lado, a pesquisa destacou a presença de 70 mil empresas de alto crescimento em 2022. Essas organizações se destacam por expandirem as equipes em pelo menos 20% ao ano durante 3 anos consecutivos, sendo peças importantes para o dinamismo econômico do país. Para especialistas, o relatório reforça a importância de políticas públicas que incentivem o ambiente empreendedor, buscando reduzir os índices de mortalidade empresarial e aumentar a competitividade das empresas brasileiras. O enfrentamento à violência contra a mulher não é uma causa somente das mulheres, mas de toda a sociedade. Por isso, hoje, 6 de dezembro, é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres, uma campanha conhecida como Laço Branco. E a Câmara dos Deputados, formada pela maioria por homens, aprovou um pacote de projetos de lei de combate ao crime. Agora, as matérias seguem para análise do Senado. As 13 propostas aprovadas estão relacionadas à campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A ação pelo fim da violência acontece entre os dias 20 de novembro e 10 de dezembro para conscientizar a população sobre os diversos tipos de agressões. É uma mobilização anual que conta com a participação de vários membros da sociedade civil. Entre as propostas aprovadas está a criação do crime de violação virtual de domicílio e aumenta a pena para o registro não autorizado de intimidade. O projeto determina uma pena de 2 a 5 anos de prisão. Atualmente, quem registra esses conteúdos sem permissão pode cumprir pena entre 6 meses e 1 ano de detenção. Outra proposta: cria um programa no SUS para garantir o atendimento bucal voltado a mulheres vítimas de agressões que afetam a saúde odontológica. Há ainda um projeto que disponibiliza um aplicativo nos aparelhos celulares para atendimento de mulheres vítimas de violência. Outro item institui medidas de acolhimento, proteção e preservação da identidade e intimidade da vítima de agressão. Os textos aprovados seguirão para a análise do Senado. Devem passar pelas comissões temáticas antes de serem apreciados em plenário. Agora, destaque internacional: o presidente francês Emmanuel Macron indicou que vai nomear nos próximos dias um primeiro-ministro para substituir Michel Barnier, destituído pelo parlamento. Macron descartou ainda renunciar ao cargo. O presidente da França, Emmanuel Macron, se dirigiu ao país em um discurso no qual indicou que irá nomear nos próximos dias um primeiro-ministro para substituir o conservador Michel Barnier, destituído pelo parlamento. Macron descartou renunciar no momento em que se multiplicam os pedidos para que deixe o cargo. Personne ne peut en fait se permettre d'attendre pour agir, pour être utile.
Ninguém pode se dar ao luxo de esperar para agir, para ser útil. O mundo e a Europa estão avançando e precisamos de um governo que possa tomar decisões. E, finalmente, o mandato que vocês me confiaram democraticamente é por 5 anos, e eu exercerei ao máximo. Minha responsabilidade é garantir a continuidade do Estado, o funcionamento adequado de nossas instituições, a independência de nosso país e a proteção de todos vocês. A independência de nosso país e a vossa proteção a todos. Durante o discurso, Macron afirmou que a extrema-direita e a extrema-esquerda se uniram para provocar a queda de Barnier e semear a desordem. A queda de Barnier foi provocada pela rejeição de seu orçamento para 2025, que incluía medidas de austeridade consideradas inaceitáveis para a maioria legislativa, mas que ele apresentava como indispensáveis para estabilizar as finanças francesas. A moção de censura interrompeu todo o plano financeiro do executivo e levou à renovação automática do atual orçamento para o próximo ano. E agora a gente fala de esporte. O Inter Miami de Lionel Messi será o anfitrião da partida de abertura do novo Mundial de Clubes da FIFA 2025 nos Estados Unidos contra o egípcio Al Ahly, conforme determinado pelo sorteio da competição realizado nesta quinta-feira. Os torcedores de Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo já sabem quais serão seus primeiros rivais em busca do título. Sorteados os grupos para o novo Mundial de Clubes da FIFA 2025. Uma cerimônia lotada de estrelas do futebol e dirigentes de clubes de todo o mundo serviu de aperitivo para os fãs do esporte. Entre junho e julho do próximo ano, 32 times de todos os continentes vão se enfrentar em um formato igual ao modelo recentemente abandonado pela FIFA na Copa do Mundo, 8 grupos de 4 equipes. O Botafogo, campeão da Libertadores de 2024, caiu num complicado grupo B, com Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Seattle Sounders. Já o Flamengo é o cabeça de chave do grupo D e vai enfrentar o Esperance da Tunísia, Chelsea e o mexicano Clube León. O Fluminense vai ter pela frente o Borussia Dortmund pelo grupo F, que tem também o sul-coreano Ulsan e o sul-africano Mamelodi Sundowns. Inter Miami e Al Ahly, vencedor da Liga dos Campeões Africanos, vão jogar a partida de abertura do torneio em Miami pelo grupo A, que é completado pelo Palmeiras e pelo Português Porto. Os 2 primeiros colocados de cada chave se classificarão para as oitavas de final. E olha, hoje é um dia muito especial. O missionário R.R. Soares completa mais um ano de vida. Uma vida toda dedicada a levar o evangelho aos 4 cantos da terra. Missionário, a gente te parabeniza pelos seus 77 anos. E para comemorar esse momento com a gente, a partir das 2 horas da tarde, você acompanha aqui na Rede TV um culto de louvor e adoração a Deus por mais um aniversário do missionário. E se você é de São Paulo, venha prestigiar ao vivo esse culto de gratidão na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, na Avenida São João, 791, às 14 horas. Você não pode perder. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e um ótimo final de semana. Até mais.